Tereza Vaz de Souza Freitas. Eu nasci no interior de Goiás, em Goiandira. É uma cidade que fica mais ou menos 300 quilômetros daqui. E eu nasci em 27 de março de 1969. Agora está com que idade? 55 anos. 55 anos. Isso. Uhum. E como é que você chega em Goiânia? Ficou muito tempo lá em Goiandira? Então. Não, eu fiquei em Goiandira até mais ou menos meus 8 anos de idade. Então, quer dizer, eu iniciei os estudos lá, mas aí depois logo meu pai decidiu vir para Goiânia, né? E justamente na intenção dos filhos estudarem, né? Então, a visão dele era que seria importante a gente sair do interior, uma cidade tão pequenininha, e ir para uma cidade um pouco maior, para a gente ter a oportunidade de estudar. Então, nós viemos, né? Acho que em 75, mais ou menos, nós mudamos para Goiânia. Como é que é o nome dos seus pais e o que eles faziam? Meu pai, João Vaz Filho, e minha mãe, Rosêndia de Souza Vaz. Em Goiandira, nessa época eles trabalhavam, minha mãe era do lar, né, criava os filhos, cuidava da casa, né, toda essa atividade da mulher de antigamente, né, e meu pai trabalhava na fazenda. Então, na época ele resolveu vir, vendeu a fazenda, mudou para cá na tentativa de ter de melhorar um pouco de vida, de sair daquela vida rural. Aí ele, né, mudou para Goiânia, trabalhou aqui em uma empresa, foi motorista de táxi, depois acabou voltando para interior também, e hoje ele mora lá no interior. E minha mãe, infelizmente, ela é falecida, a gente perdeu minha mãezinha esse ano. Foi esse ano que ela faleceu? Que idade tem o seu pai? Meu pai está com 81 anos. Voltou para Goiandira mesmo? Catalão. Fica em Goiandira, Catalão. Catalão é uma cidade bem próxima de Goiandira, né? Então ele trabalha com poço artesiano, então ele fica na região, por ali. Tá. Tu é de uma família de quantos irmãos? Tu é filha única? Como é que é a tua composição familiar? Não, nós somos 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Mas em Goiânia hoje mora só eu e meu irmão mais velho. Uma irmã mora em São Paulo e meu irmão mora em Joinville, Santa Catarina. E qual é a ordem de... Eu sou a segunda. Tu és a segunda? Tem um irmão que é mais velho, depois eu, depois vem um irmão e depois a irmã. Foi bem alternado lá em casa. E aí quando vocês vieram para Goiânia, todos foram para estudar, né? Sim. Essa transição. Isso, nós viemos para cá para estudar. E tem toda aquela dificuldade, início de vida, uma cidade grande, cidade que a gente não conhecia, né? Meus pais, a gente muito pequeno, então a gente veio e deu sequência na vida como se tudo fosse natural. Mas hoje a gente vê que realmente foi muito difícil esse início, esse processo de vida aqui, né, para eles. Antes da gente falar daqui, aí eu tenho algumas perguntas para te fazer, escola e tal. Como é que era lá em Goiandira a tua infância? E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos, em todas as entrevistas. Qual é a primeira imagem que tu tens de ti mesmo? Às vezes essa imagem é induzida por uma foto, às vezes é um momento, né, que marcou. Tem algumas pessoas que lembram de muito cedo, de 1, 2 anos, outras pessoas que já lembram de 8, 10 anos. Teve uma ocasião que uma pessoa lembrou assim, de uma fase de 13 anos aproximadamente. Para ti, qual seria essa primeira imagem que tu tens de ti, assim? Estava fazendo o quê? Estava em que contexto? Interessante. Bom, minha infância em Goiandira foi muito boa. Nossa, era muito bom, porque a família inteira morava lá, e nossa família, principalmente do lado da minha mãe, muito unida. Então, os primos eram como se fossem irmãos, né? Então, a gente vivia lá, todo mundo junto, né? Muito bom. Então, eu tenho, assim, várias lembranças de estar em Goiandira enquanto criança, né? De brincar com os filhos, de ir para a fazenda. A gente ia muito para as fazendas, porque todas as tias tinham fazenda, né? Os tios. Então, assim, a gente vivia nas fazendas, né? Passando final de semana, era passando férias, era brincando em árvore, brincando debaixo de árvore, fazia casinhas debaixo de árvores. Então, assim, foi muito bom, maravilhoso. E eu comecei meus estudos lá, né, na escola paroquial Santa Maria Gorete, né? Então, quer dizer, eu iniciei lá. E eu tenho uma lembrança muito grande de ter uma foto de criancinha vestida de beca, né? Tudo bonitinho lá acho que do primeiro aninho de escola, alguma coisa assim, que foi muito bom. Então, assim, realmente eu tenho ótimas lembranças de Goiandira, das primas, dos primos, dos tios todos, né? Então, foi, assim, um período muito bom. E mesmo depois que nós mudamos para Goiânia, então, assim, todas as férias eram em Goiandira. Então, entrava de férias hoje, no outro dia minha mãe já
mandava a gente ou ia com a gente, então a gente passava todas as férias de julho, todo lá, e dezembro, naquela época a gente tinha mais férias, né? As aulas não começavam em janeiro, igual começa hoje, né? Então a gente ficava lá dezembro, janeiro inteiro, só vinha quando fosse começar as aulas aqui. Então, muito bom. Dessas primas, tem alguma que tu possa lembrar, assim, o nome, que talvez tu tenha brincado mais com ela e que talvez tenha contato ainda hoje? Demais! Então, assim, a gente tinha um grupinho nosso, que era eu, minha madrinha, que chama Eliette, a Detinha, a Suzana, tinha a outra Ana, que morava em Araguari, que também ia para lá. Então, esse grupo, assim, era muito unido. Fazia um pirraço. Ixi, era muito bom. Eu lembro muito que minha avó falava assim, que a gente era o dia inteiro junto, né, uma na casa da outra lá, e aí ela falava assim que a gente cansava de ficar em Goiandira, a gente ia bater perna em Catalão. Então era isso, né? Então, assim, foi uma época muito boa, muito feliz da minha vida. Legal. Isso. E como é que os estudos em Goiânia, aonde que tu estudava, aonde que vocês moravam e como que tu fazia esses deslocamentos, como é que foi essa vida? Que para uma criança talvez, né, não saiba das dificuldades, como tu bem falou, os pais, né, que sofrem um pouco mais, mas para criança tudo é festa. Mas como é que era a tua lembrança do início dos estudos em Goiânia? Então, aí aqui em Goiânia, na época, nós estudamos perto, minha mãe sempre morou, nós, né, no Jardim Esmeralda, que é um bairro pequenininho que fica ali perto da Serrinha, né, então a gente estudava em escola pública, né, eu sempre estudei em escola pública também, bem próximo lá de casa. Aí eu estudei acho que uns 2 anos só, e depois ela conseguiu pra gente na escola, no Instituto Educacional Emmanuel, que é aqui no Setor Sul, que é uma escola conveniada, até hoje ainda tem, uma escola inclusive muito boa. E aí eu fiz toda essa, a segunda fase, né, do fundamental, do Emmanuel, e depois o ensino, que hoje é ensino médio, né, não, segunda fase do ensino, como é que é, ensino médio hoje, isso. No Hugo de Carvalho Ramos, que é uma escola, hoje escola militar, mas na época não era escola militar, mas também era uma escola boa. E assim, a gente, enquanto estava perto de casa, era tudo muito fácil. Aí depois que foi pro Emmanuel já era um pouco mais difícil, né, o transporte. No início meu pai trabalhava aqui, ele era motorista de táxi, então ele levava e buscava, era tranquilo, mas depois ele saiu, a gente ia de ônibus, andava de ônibus para todo lado. E depois fomos quando eu mudei, né, o ensino médio pro Hugo de Carvalho Ramos, ia a pé, era bem distante, mas a gente ia a pé e estava tudo bem, era maravilhoso, de ônibus. Então, assim, tem histórias que a gente pegava carona com o ônibus, ele deixava a gente lá perto carona, né? Então, assim, era tudo muito bom, era engraçado, assim, tinha dificuldade, mas a gente não via essas dificuldades, passava, sabe? Parece que era um processo natural e que foi acontecendo. Então, aí foi todo o meu ensino médio lá. E aí depois, né, chegou a hora de vestibular, de que curso fazer, né, aquela dúvida. Na época a gente não tinha esse preparo, essa orientação para o curso. Meus pais queriam que a gente estudasse, mas assim, fazer o quê? Não tinha aquela direção, aquele direcionamento. E eu acabei caindo na nutrição. Hoje eu começo a recordar disso e eu vejo que realmente assim, eu sempre tive uma queda muito grande por alimento, por trabalhar com alimento, eu sempre gostei disso, me preocupava, as minhas brincadeiras quando criança sempre envolvia alimento, era cozinhar, era fazer alguma coisa assim. Minha família é muito disso, de reunir, de fazer comida, de estar sempre junto e sempre tem alguma refeição incluída ali, né? Às vezes, até hoje, a gente vai para o interior, a gente volta para lá, então, tipo assim, às vezes você chega em casa para tomar café, você almoça, lanche e janta, você fica o dia inteiro lá e sempre tem um alimento envolvido, né? Então, eu cresci nesse meio, né, onde a alimentação, ela tinha um papel social muito importante. E aí, eu lembro que na época eu conheci uma nutricionista, aliás, uma estudante de nutrição que estava formando. Eu fui na formatura dela e ela falou assim, gente, vou estudar um pouquinho mais esse curso, de repente é um curso interessante, porque envolve essa parte de alimentos, tudo. E aí, falei assim, vou tentar nutrição. E aí, por sorte, né, eu já passei logo no primeiro vestibular, isso foi muito bom, né, e aí tô aqui, eu até hoje, né, na área da nutrição, da alimentação, que realmente é uma coisa que eu amo demais. Sorte ou competência?
Realmente assim, eu acho que não adianta, não existe sorte se não tivesse o esforço ali do lado, né? E eu me vejo assim, eu sempre fui uma pessoa muito assim, certinha com essa questão de estudo, né, de responsabilidade com estudo, e também assim, porque eu cresci, minha mãe falando isso na cabeça da gente. Então, assim, se tinha uma coisa assim que era lema na vida da minha mãe, era que a gente, principalmente as meninas, né, eu e a Alessandra, nós só íamos casar quando a gente tivesse a nossa profissão, quando a gente fosse independente, que a gente não dependesse de um casamento para se manter. Ela falou, vocês podem namorar, podem, né, divertir à vontade, tudo, mas a condição é essa, porque como ela não teve a oportunidade de estudar, e ela sempre gostou muito de estudo, tal, então assim, acho que ela transferiu isso pra gente, né, esse compromisso. Então, acho que isso foi uma coisa, assim, muito importante na nossa vida. E ela colocava muito essa responsabilidade dos estudos, que a gente tinha que ter prioridade com os estudos, tal, e eu acho que eu embuti isso na minha vida, e desde pequenininha eu sempre fui muito responsável com essa questão de estudar, com os compromissos. Então, assim, para mim o estudo era prioridade na minha vida, né? Aí depois vinham as outras coisas, mas eu estudava bastante mesmo. Então, assim, acho que as coisas se foram caminhando nesse sentido, né? Pra gente chegar até aqui hoje, né? Bom, a partida dela é relativamente recente, né? Tu acha que do legado da tua mãe, assim, que os pais sempre deixam para os filhos, essa questão do estudo, ela seria prioridade? Tem mais alguma coisa que tu pudesse comentar sobre esse legado da tua mãe? Nossa, minha mãe, assim, é difícil até de falar, porque esse ano, né, a partida dela, uma coisa que emociona muito, até peço desculpa, mas ela foi uma mulher muito guerreira, sabe? Aquela pessoa, assim, que viveu para cuidar dos filhos mesmo. Então, né, com todas as dificuldades que passou na vida, ela não teve oportunidade de estudar, nem trabalhava fora, mas, assim, ela cuidava da gente, incentivava os estudos e queria ver a gente crescer, queria a gente ver a gente formar, e assim, muito, muito correta, muito com os princípios assim cristãos, muito religiosa, muito certinha, que a gente tinha que trilhar no caminho do bem. Então a gente tinha que caminhar tudo certinho, ser uma pessoa muito alegre, sempre gostou de muitos amigos. Então nossa casa sempre foi cheia de amigos, né? Porque ela preferia que as pessoas fossem lá para casa, né? Que os colegas, os amigos estivessem sempre lá perto, e ela junto, envolvida, e era da igreja para casa e cuidando dos filhos, e esse grupo de amizade. Então isso era muito bom. E a família, né? A família também sempre foi muito importante para ela. Então, assim, ela trabalhou muito com a gente para isso, para a gente trilhar o caminho certo, o caminho do bem ali, ter bons amigos, ter pessoas de confiança na gente, sempre do nosso lado, né? E eu acho que isso faz um diferencial muito grande na vida da gente, né? Então, assim, você caminha, né, do lado, né, na linha, no trilho correto, e tem pessoas boas do seu lado. Então, assim, acho que isso ajuda a gente a superar as dificuldades que a gente enfrenta aí no meio do caminho, né? Então, ela realmente, para mim, é um modelo, assim, de sabedoria mesmo, de humildade, né? Então, tipo assim, ela deixava de ter coisas para ela, para beneficiar a gente poder crescer e caminhar e conseguir aquilo que a gente almejava. E agora, para frente, os seus filhos, porque uma curiosidade, eu te acompanho nas redes sociais, a gente tem um grau de amizade, né? Isso. E os teus filhos estão sempre contigo. Sim. No baile da UFG, no baile da DUF. E é tão bonito isso, né? Como é que tu desenvolveu essa relação com eles? E se tu pudesse mencionar o nome deles e a idade de cada um? Sim. Então, eu falo que eu tenho muito orgulho dos nossos filhos, né? Eu e o Beto, a gente sempre teve essa preocupação, né? Desde que a gente decidiu por tê-los, né? De como que a gente cuidaria, de como que a gente educaria, né? Então, eles são gêmeos, né? Meus meninos, o Eduardo e o Henrique. Eles têm 24 anos, então eles nasceram no dia 17 de junho de 2000, às 10h25 e 10h27. Então, o Eduardo é mais velho do que o Henrique, 2 minutos, né? E a gente, assim, sempre, por ser gêmeo, então, a gente tinha uma preocupação muito grande com a criação deles, né? De não haver, assim, muitas comparações. Então, achava isso muito, a gente preocupava muito com isso, porque as pessoas tendem a comparar, mas não pro lado bom, sempre pro lado negativo, né? Qual que é mais enjoado, qual que é mais teimoso, qual que é mais difícil e tal. E a gente sempre teve essa preocupação de não fazer esse tipo de comparação.
E assim, eu sou uma pessoa tranquila, assim, você me conhece um pouco, né? Não sou uma pessoa assim, muito agitada, muito nervosa. O Beto também é uma pessoa assim, muito tranquila, ele é muito alegre, muito bem-humorado. E então, assim, a gente tem uma sintonia muito grande, né, com relação à criação dos meninos. Então, a gente preocupou muito com isso, em educar, né, bem, deles serem pessoas respeitosas, ser cuidadoso com as pessoas, respeitar os mais velhos, os amigos, respeitar as mulheres. Então, assim, a gente sempre teve muito cuidado com relação a isso, e deu certo, a gente está dando certo, né, na verdade, né. Eles gostam muito de estar com a gente, então, assim, não que a gente prendeu, porque eu acho que os filhos são para o mundo mesmo, a gente tem que dar bons princípios para eles alçar voos, né, então isso eu acho que a gente conseguiu fazer. Mas eles, assim, logicamente, eles têm a vida deles, têm o grupo de amizade deles, estão sempre com os amigos, mas eles gostam muito de estar com a gente também. Eles gostam de viajar com a gente, eles gostam de ir para as nossas festas, eles gostam de quando a gente reúne nossos amigos em casa, eles gostam de estar junto com os nossos amigos. Então, assim, é bem interessante. E as pessoas gostam muito deles, eles são pessoas, assim, bem carismáticas mesmo, né? O Henrique, ele estuda na UFG, faz física médica, né, acho que termina em 2026, e o Eduardo faz ciência da computação. Então, assim, né, tá trilhando o caminho deles também, e a gente sempre fala da importância que é a dedicação para os estudos, porque realmente, assim, eu sou fruto de que a educação transforma vidas, né, então, e a gente sempre ensina isso para eles, né, que além do conhecimento, essa mudança de vida mesmo, de transformação social, né, que o estudo pode proporcionar para a gente. E a gente espera que realmente eles consigam alcançar esses objetivos deles também, né? Vamos ver essa gravação daqui a 20 anos Vamos ver. para colocar a prova. Antes da gente falar da UFG, eu queria que tu pudesse comentar sobre essa tua essência, né? Dirigir uma unidade acadêmica, fazer parte de uma coordenação de curso, da gestão superior, ela tem lá as suas pedras no caminho, tem lá os seus desafios, né? E tu sempre transpareceu com muita singularidade um jeito muito tranquilo de ser, né? Tu já comentou um pouquinho sobre isso, mas no trabalho existem uma diversidade de opiniões, né? A universidade ela é fruto dessa diversidade, inclusive. Como é que tu te encaixou e consegue conduzir esses processos da unidade que são típicos da gestão, a metodologia do riso, a metodologia do diálogo, a metodologia da escuta, que eu sei que tu tens, né, porque já te conheço há algum tempo, ela ficou mais forte, ela ficou mais fraca durante esse processo? Comenta um pouco a respeito dessa essência que é visível na tua conduta. Uhum. Então, gestão é sempre um desafio, né? Eu acho que antes de eu chegar um pouquinho aqui na nutrição mesmo, vou falar um pouquinho de uma história anterior, né? Porque eu falo assim que eu sou fruto da UFG, né? Então, eu fiz minha graduação na UFG, eu fiz especializações, lato sensu na UFG, eu fiz mestrado, fiz doutorado, então, realmente eu sou fruto da UFG mesmo. E assim que eu formei, eu acho que eu fiquei 1 ano fora trabalhando numa instituição privada, no hospital privado, e logo surgiu a oportunidade de concurso na UFG. Aí, na época, era um concurso para técnico administrativo do Hospital das Clínicas, né? Então, para nutricionista do HC. Que ano era isso? Isso foi... Eu entrei em 94. Como estudante? Não, eu entrei para a UFG como estudante em 87. Então, eu sou da turma que finalizou em 91, né? Então, eu comecei minhas atividades profissionais em 92, por ali, assim, mais ou menos 93. Aí surgiu essa oportunidade de concurso, e na época eu estava muito bem na instituição privada, muito bem mesmo, tal. E aí surgiu aquela dúvida, será que a gente deixa aqui, tenta o concurso, e ficou naquela, mas assim, é UFG, educação, né? Porque na época de estudante, voltando um pouquinho ainda, na época de estudante do curso de nutrição, eu fui bolsista, na época existia um sistema de bolsa do Hospital das Clínicas, eles, como se fosse um estágio, assim, extra, né? E aí eu fiquei durante 2 anos no hospital.
E nessa época, o Hospital das Clínicas, ele tinha poucas nutricionistas lá. Então, eu como bolsista, eu me sentia a nutricionista do hospital, porque eu vivia dentro daquele hospital. Então, assim, era incrível. Então, eu falo que isso aí foi muito bom para minha carreira também. Porque o curso era integral, mas a gente tinha algumas janelas. Então, eu estava, todas as janelas minhas, eu estava dentro do hospital, cumprindo minha bolsa, horário de almoço e todo final de semana. Então, eu vivia para a universidade, né? E isso foi muito bom, porque aí eu mesmo como estudante, eu tinha que tomar decisões, porque antes não tinha um quadro nutricionista muito grande, tudo, né? Então, assim, eu falo que eu vivi muito dentro do Hospital das Clínicas, antes de formar. Tanto é que depois assim que eu formei, que eu assumi uma outra instituição privada, para mim foi super tranquilo, porque eu tinha uma experiência enorme já aqui do Hospital das Clínicas. E aí logo depois surgiu essa oportunidade, aí nós falamos, nossa, a gente começou a voltar para o hospital, e agora como profissional, não sei o quê, não sei se vou muito bem lá, eu e minha amiga Ana Paula, inclusive a Ana Paula hoje é aqui do Hospital das Clínicas, minha grande amiga, e a gente entrou junto, formou junto. E aí as duas estavam nessa instituição privada e nós resolvemos, não, vamos fazer esse concurso? Falei, então vamos. Então já que nós vamos fazer, vamos estudar. E aí estudando tudo, a gente estudava assim, uma estudava e apresentava para outros conteúdos e discutia aquela coisa toda e fizemos a prova, as duas passaram. Então, e aí fomos chamadas, assumimos aqui no Hospital das Clínicas em 30 de dezembro. Então eu fiz 30 anos de universidade agora em 30 de dezembro de 2024, né? E aí lá no Hospital das Clínicas, já como profissional, a gente assumiu muitas funções, não só a função de técnico, de nutricionista, mas também a função de gestão, de gerenciar o serviço de alimentação de lá. E é uma unidade muito grande, né? Porque o hospital é muito grande, então a gente tinha assim em torno de 70 funcionários para a gente coordenar, produzia tipo assim, só em almoço 300 refeições, então isso era muita coisa. E além disso, como o quadro era pequeno, a gente assumia também a parte de atendimento, então eu tenho experiência em atendimento praticamente em todas as unidades do HC, né? Eu fiquei a maior parte do meu tempo em UTI, mas também em clínica médica, clínica cirúrgica, pronto-socorro, então a gente circulava o hospital como um todo, né? E isso deu uma bagagem de experiência muito grande. E aí eu estava lá como nutricionista do HC, tive a oportunidade de fazer, porque surgiu o programa Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina, então foi a primeira turma, eu falei assim, gente, eu vou tentar esse mestrado. E aí entrei, né, fiz o processo seletivo, consegui também passar, né, e já entrei para o mestrado como técnica do HC. E aí eu trabalhei nessa época na área de doença renal crônica, né, então é uma área que eu gosto muito, minha paixão mesmo, e nessa época eu também trabalhava numa clínica de hemodiálise aqui de Goiânia, então 10 anos que eu fiquei trabalhando com pacientes em hemodiálise, desenvolvi meu mestrado, meu doutorado nessa linha, e aí quando eu terminei o mestrado, que estava já iniciando, fiquei na dúvida, entro para o doutorado, não entro direto, dou um tempo, eu falei, não, já vou fazer logo direto, emendar esse doutorado. Surgiu a oportunidade de um concurso aqui na Faculdade de Nutrição para docente da área de nutrição clínica. Então, era um concurso só, com uma vaga para nutrição clínica e outra vaga para saúde pública. Então, o mesmo concurso para as duas áreas, né? Então, ele foi um concurso dividido. E aí nessa época também teve a oportunidade, antes do concurso pré-efetivo, para substituto. E aí eu fiz a prova substituta e entrei aqui como substituta também. Então, assim, foi muito interessante, porque eu era do Hospital das Clínicas, professora substituta, então estava tudo, no ensino estava tudo ali permeado, né, em todo o tempo. E aí, todo mundo, não, faz o concurso, eu ainda não era doutora, mas esse concurso foi o último concurso para nível mestre aqui. Aí eu falei assim, não, então eu vou tentar esse concurso. Mas aí sim, fui fazer o concurso com muita tranquilidade, porque tipo assim, se eu passasse, ótimo, se eu não passasse, tudo bem também, porque eu já estava ali no Hospital das Clínicas, né? E aí também deu certo, né? Eu passei no concurso e aí foi a grande dúvida, né? Deixar o Hospital das Clínicas e assumir aqui como docente ou não, porque realmente eu gostava muito de lá. Mas aí depois eu pensei muito bem e tomei a decisão de assumir como docente, né? Eu fiquei no estágio probatório, no processo de vacância, tudo, né, e depois realmente eu falei, não, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Então, assim, eu acho que, em 2008, eu passei no concurso de docente, né, e assumi aqui na Faculdade de Nutrição, e eu fiquei um período, né, terminando o doutorado ainda, e trabalhando aqui, aí não podia pegar licença, porque eu tinha entrado, foi uma fase, assim, bem
bem puxada mesmo, né? Mas os colegas ajudaram bastante, facilitaram muito para poder conciliar as duas atividades, né? Da docência e do doutorado. E aí eu terminei o doutorado em 2011, e aí já, né, fiquei como docente, e logo já surgiu a oportunidade da gestão. Então, em 2013, né, a gente teve a troca de gestão aqui na FANUD, e na época o nosso conselho diretor indicou a professora Lucilene para ser diretora, e aí precisava de um coordenador de curso, e ficou naquela dúvida, quem, e aí me indicaram o meu nome. Não sei se pela experiência que eu já tive também, né, como, né, do hospital, né, sempre envolvida com estudante, e aí eu e a Lu assumimos a gestão nesse período. Então, assim, um desafio muito grande, né, então, lá eu tinha muita experiência como técnica, mas na parte de gestão do ensino é diferente, tem muitos desafios. Aí mas foi bem, né? Na época o coordenador de curso, ele também assumia a parte de vice-direção. Então fica assim puxada, porque a gente era docente, não diminuiu muito a carga horária, porque não podia. Coordenador de curso e ainda vice-direção. Então realmente assim era pesado, mas assim interessante. A gente aprende muito, os desafios assim são muitos, mas é um aprendizado muito grande, né? A gente aprende muito com os estudantes, aprende muito com essa relação com os docentes, com a diversidade de pensamento. Então, assim, dali para frente a gente já foi pegando um pouco essa experiência de lidar com pessoas, né, que eu acho que é o diferencial na vida, né, na profissão. E aí eu fiquei de 2013 até 2017 na coordenação do curso, e aí depois, né, teve a troca de gestão. Aqui a gente fala que o nosso processo é meio esse, alguém que está na coordenação, ou seja, a coordenação da graduação, ou seja, a coordenação da pós-graduação, ter a tendência a ir para a direção, porque já tem um pouco essa experiência de gestão aqui do ensino, seja da graduação ou da pós. E aí eu fui indicada também para a direção, e aí deu certo, né? Eu entrei também para a direção. Nessa época foi eu e a professora, aí eu indiquei a professora Karine para coordenação, e ela ainda era vice-diretora, mas realmente assim, assumir o cargo de coordenadora e de vice-diretora é muito puxado, porque o coordenador ele dá muitas aulas ainda na da graduação, e ainda assumir a vice-direção fica um pouco pesado. Aí a Karine ficou acho que 2 anos comigo, uma pessoa maravilhosa, mas aí a gente optou por fazer uma eleição para vice-diretor, para separar, para ajudar um pouco mais nas decisões da direção. E aí nós fizemos, deu certo também, e aí hoje a gente tem, né, o coordenador e o diretor e o vice-diretor. Mas assim, muitos desafios, a direção então nem se fala. Eu falo que a coordenação tem as suas dificuldades, mas assim, você é muito envolvido com os alunos também, é muito prazeroso, eu acho muito interessante, né, você lida muito com os docentes também, mas aqui a gente não tem grandes problemas com relação aos docentes. Agora, a direção tem muitos desafios, né? Desafios grandes, desafios de gestão institucional, recurso, administrar recurso, quadro de pessoal. Então, assim, é muita diversidade de pensamento, né? E, assim, você tem que aprender a lidar com isso, né? E nem sempre a sua opinião é que prevalece, né? A opinião do conjunto, do grupo, saber ouvir, você tem que saber ouvir demais. A gente fala que direção também é muito isso, é saber ouvir. As pessoas chegam lá, às vezes porque querem conversar, querem desabafar, algum problema, não só, às vezes nem só problemas aqui da instituição, mas às vezes até algum problema pessoal mesmo, que às vezes está refletindo e as pessoas querem conversar. Eu acho que esse papel de saber ouvir é muito importante, né? De saber ouvir, de saber reter essa informação ali, né? Então, isso é bem importante mesmo. Tomar decisões certas, acho que ter pessoas certas ao seu lado é muito importante no papel de gestão. Hoje a minha vice-diretora é a Thaís, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, de extrema confiança mesmo, e aquela pessoa que quer mesmo fazer acontecer junto comigo. Então, eu acho que isso ajuda a gente a conduzir melhor. E assim, eu acho que uma coisa que é um diferencial muito grande, no meu caso, eu vejo, né, como pessoal, é assim, o amor pela instituição.
porque eu falo que eu sou fruto da UFG, então assim, eu tenho um amor muito grande por essa instituição, então eu quero muito ver essa instituição crescer, eu quero muito ver nossa unidade acadêmica crescer, se desenvolver na pesquisa, na extensão, na graduação. Hoje a gente tem um curso de graduação muito consolidado, muito bom, com nota 5 no ENAD, então assim, a gente luta muito para manter isso e para melhorar nossa pós-graduação cada vez mais, para ser um curso referência no Brasil mesmo, em todos os níveis, né? Então, mas isso também vai muito desse amor que a gente tem pela instituição, né? Eu acho que por eu ter crescido aqui dentro, isso também ajuda muito. Então, eu sempre falo, eu acho que assumir um cargo de gestão só por assumir pode dar certo, mas às vezes ele se torna muito sofrido. Mas assim, quando você faz aquilo por amor mesmo, porque você tem a vontade, o desejo de ver acontecer, eu acho que isso faz diferença no seu trabalho. E aí os problemas assim são difíceis? São, mas às vezes se tornam um pouco mais leves, né? E a gente tem que ter consciência, de problema vai ter, a gente está aqui para resolver mesmo, resolver sozinha a gente nunca vai resolver, você tem sempre a ajuda de pessoas, de parceiros mesmo, né? Então, eu falo que a gestão do curso hoje faz parte a direção, que sou eu, a Thaís, a vice-direção, a professora Luciana, que está na coordenação de curso, que é uma grande parceira também, a Marília, que é a vice, a professora Nara, que é da coordenadora da pós-graduação, pessoa que mal chegou aqui na universidade, mas já vestiu a camisa, já assumiu a pós-graduação e faz com muito afinco mesmo. Então, assim, esse grupo ele tem que estar muito coeso mesmo para a unidade crescer, né? Então, assim, a gente está sempre junto, sempre discutindo todos os problemas, né? Para que a nossa universidade cresça, né? Eu lembro, assim, de que antes a gente via muito, assim, uma divisão entre, parece que era assim, direção e graduação era um grupo e pós-graduação era outro. Parece que a pós-graduação não estava inserida na FANUT, mas tudo é FANUT, né? Então, assim, desde que eu assumi a direção, a gente vem trabalhando para essa unificação, para a gente saber que a pós-graduação é da FANUT, a graduação é FANUT, então tudo é FANUT, né? E que todos têm a responsabilidade de juntos, né, fazer com que a unidade acadêmica ela cresça, né? Acho que só assim que a gente consegue crescer mesmo. Mas, assim, os desafios são intensos, né? E uma outra coisa que eu vejo também da direção é, assim, que a gente só conhece a universidade quando a gente está num papel desse, né, de gestor. Nossa, olha quantos anos que eu fui do HC, né, depois vim para cá, e depois que eu assumi esses cargos de gestão, é que eu conheci a universidade mesmo, a grandiosidade da universidade, né? Então, assim, dentro de todos esses desafios, isso é uma coisa que eu acho muito positiva, sim, né? Você envolve, você conhece os problemas, você vê as unidades que crescem, você conhece pessoas, quantas pessoas que eu conheci por estar na gestão, você mesmo, né? É um exemplo disso. Então, eu acho isso muito bom na vida, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu adoro estar com pessoas, sabe? Com pessoas interessantes, com pessoas agradáveis, tudo, né? Eu acho isso faz parte da vida da gente e da minha vida principalmente, né? As boas relações com as pessoas, né? Principalmente pessoas queridas mesmo, que estão ali no dia a dia. Isso é bem importante. Tu já ficou brabo algum dia? Já me perguntaram isso algumas vezes. Não sei, assim, brava, assim, eu não lembro de ter, assim, tipo assim, estourado, né? Já teve situações de eu ficar, assim, bem irritada, né? Principalmente alguns problemas, assim, de gestão. Mas, assim, como diz as meninas, você respira fundo e depois pensa no que faz, né? Então, eu sempre tive esse lema comigo, não dar respostas prontamente, assim, a coisas que são tensas, né? A esperar, acalmar, pensar um pouquinho primeiro e depois tomar alguma decisão para ver se erra menos, né? Mas não tem brabeza que não seja quebrada por uma gentileza, né? Por um sorriso. Isso, é verdade. Esse é um método muito eficaz. Isso é verdade também. E assim, às vezes, eu falo assim, os desafios existem, então cabe a nós reagir a eles, né? Então, acho que essa questão do emocional, ela é muito importante, é saber ter um certo controle emocional é importante, principalmente nesses cargos de gestão, a gente que vive, assim, rodeada com pessoas que têm pensamentos diferentes, tudo, crenças diferentes, então, assim, é muito importante isso, né, a gente saber ouvir, saber ponderar, ter a certeza de que nunca vai ser 100% do seu jeito,
né, que outras pessoas pensam diferente, e aí cabe a você, né, a tentar mostrar que seu pensamento tá, né, por que você pensa assim, mas também vai caber a outra pessoa aceitar ou não aquilo ali. Então, acho que isso é um desafio da gente, né, e como se diz, a casca vai engrossando, né, porque realmente, assim, a gente é muito desafiada, né, muito desafiada com falas, né, então eu acho que a gente que está nesses cargos de gestão, em um serviço público, não sei se para todo lado é assim, mas no serviço público isso eu acho que é um pouco diferente, né? A gente trabalha muito, a gente tem muitas responsabilidades, tudo. E às vezes as pessoas não têm muito tato, né, de lidar. Então, às vezes se a gente for retribuir tudo da mesma forma, às vezes a coisa pode gerar um clima, assim, muito complexo, né? Mas, assim, eu tento relevar muitas coisas e não deixar isso influenciar na minha vida, para poder lá fora tá tudo bem, não levar isso muito para a família, né? Então, acho que é importante esse tipo de atitude, assim, que a gente deve ter no dia a dia, né? Pra gente viver bem, porque a cabecinha tem que estar bem para você dar conta de conduzir todos os, né, os outros fatores aí da vida, né? Antes da gente falar da UFG, eu queria te propor um pequeno recuo, porque tu mencionou que tu trabalhou na iniciativa privada, né? Uhum. E a UFG é cheia de pessoas que passaram pela iniciativa privada. Então, se tu pudesse comentar quanto tempo tu estivesses na iniciativa privada, que ano mais ou menos foi, e qual era as tuas atividades? Ah, tá. Então, no início da minha carreira foi no hospital, né, da iniciativa privada, e era muito bom lá. Qual hospital? O hospital, na época, era o Hospital Santa Genoveva, aqui perto, né? Era um hospital muito bom. Ele fechou agora, né? Eu acho que fechou. Na época ele era, né, administrado pelo Dr. Ludovico, né, Francisco Ludovico. E nós entramos lá, eu e a Ana Paula, inclusive, né, nós fomos no processo seletivo juntas, eles tinham uma vaga e eles gostaram tanto da gente que contrataram as duas. Então, assim, saindo da faculdade, né? E foi uma experiência muito boa. Eu falo que a minha experiência do HC ajudou muito, porque eu cheguei lá, para mim também não tive dificuldade nenhuma. Então, lá a gente fazia toda a parte de atendimento clínico e também a parte de produção de refeições. E eles gostavam muito da gente, então a gente atendia muito, a gente tinha muitos pacientes, inclusive pacientes particulares que a gente atendia. Então, foi uma experiência muito boa. Um grupo grande para a gente gerir também da parte de produção de refeições. Então, isso ajudou muito também nessa formação desse lado, né, de gestão da gente. Então, nossa, não tem nada a reclamar desse período que eu fiquei lá, né, na iniciativa privada, que pra gente foi muito bom mesmo, né. E também, né, na época eu trabalhei alguns anos numa clínica de hemodiálise também privada, que pra mim foi assim, que tá no meu coração, sabe? É uma coisa assim que eu amo, que eu amei, foi um período da minha vida assim que eu tenho assim ótimas lembranças. Lembro dos pacientes, cada paciente que eu atendia. Então, assim, era maravilhoso. Da equipe, a gente fazia um trabalho muito bom, de equipe mesmo, multiprofissional, muito interessante mesmo. Então, assim, eu falo assim que é uma lembrança que eu guardo assim, no meu coração para a vida inteira, né? Tanto dos pacientes quanto da equipe. E foi muito bom, porque foi bem na época que eu estudava muito essa área, que foi a época do meu mestrado, né? Do meu doutorado, tudo. Então, assim, a experiência foi muito boa, né? Para a condução de todo o processo, né, para ter inclusive a minha especialização nessa área. E eu acho assim, eu gosto muito, eu falo isso porque eu falo que eu fui praticamente a primeira nutricionista a trabalhar nessa área aqui em Goiânia, né? Então, assim, a nutrição na doença renal crônica nasceu praticamente do meu projeto. Né? Então, eu trabalhava aqui no Hospital das Clínicas, né, também em UTI, com paciente agudo, né, a própria hemodiálise aqui do Hospital das Clínicas também, associado com essa outra clínica. E no meu projeto de doutorado, eu passei em todas as clínicas de hemodiálise de Goiânia, fazendo avaliação dos pacientes. Então, quer dizer, eu conheci todas as clínicas de Goiânia na época. Hoje eu tenho uma ou outra que é diferente, mas eu sou muito feliz por ter plantado essa sementinha aqui em Goiânia. Né? Então, eu sou referência, de fato, assim, por ter iniciado. Claro que hoje, né, eu tenho um orgulho muito grande de ter vários nutricionistas que trabalham nessa área, vários, inclusive, que formaram aqui com a gente, que fizeram mestrado nessa área de doença renal. A gente tem um grupo de pesquisa em doença renal crônica aqui nessa faculdade. Então, assim, é muito bom essa área, né? O nosso grupo cresceu, hoje ele
É um grupo bem interessante, que produz muito nessa área, né? A professora Nara, que é da pós-graduação, também faz parte desse grupo, né? Ela tem experiência nessa área de doença renal. Então, assim, isso é um marco na minha vida que foi muito importante, né? E isso, né, também, então, teve esse papel da iniciativa privada e associada aqui com o serviço público, né? E do passado, lá do Hospital Santa Genoveva, muitos profissionais que estavam lá passaram nesse mesmo concurso. Na época, então, a gente já veio a turminha. Eu lembro que na época o doutor falou assim, mas vou perder todo mundo para a universidade desse jeito? Então, assim, alguns enfermeiros que trabalhavam lá, que passaram aqui também junto. Então, a gente já veio um grupinho, assim, de lá para a universidade. Porque ele era da universidade também, né? Ele era da universidade, então, né? ele estava brincando, É na verdade. verdade, é verdade. Então, assim, foi muito bom. Então, eu falo assim que todas essas experiências foram muito boas na minha vida, né? E tudo agrega na vida da gente, né? Então, vai contribuindo para o crescimento mesmo. Né? Dos temas que tu trabalha, esse continua sendo o central? Sim, da minha linha de pesquisa na área de nutrição clínica, sim, doença renal crônica. O que o sujeito tem que comer e que não pode comer, tendo esse problema renal? Na verdade, assim, a doença renal, na verdade, o paciente ele pode comer de tudo, né? Só que ele tem que comer da forma correta, orientada, né? Eu lembro que nessa época foi um grande desafio para mim quando eu comecei a trabalhar com doença renal, porque o paciente não podia comer nada. Ele não podia comer sal, porque tem pressão alta, né, alimentos ricos em sódio. Ele não podia comer açúcar, porque muitos têm diabetes. Aí não podia comer gordura, porque tem todo um desbalanço metabólico lá na parte de perfil lipídico. Aí, pela doença renal crônica, né, o paciente desenvolvia uma hipercalemia, então não podia comer alimentos ricos em potássio. Pela doença renal crônica, ele desenvolve hiperfosfatemia, né, o fosfato eleva, aí tem uma série de consequências graves no paciente. Ele não podia comer alimentos ricos em fósforo, então, quer dizer, não podia comer nada. Então, eu sempre assim, gente, e agora? Como é que eu vou quebrar esse tabu aqui, né? Então, a gente começou devagarinho, trabalhando isso daí, fazendo avaliação nutricional, conhecendo o perfil desses pacientes em Goiânia, porque a gente não tinha nenhum relato de como que eram esses pacientes em Goiânia. Então, nosso trabalho foi conhecer os pacientes, fazer esse perfil nutricional deles, ver como é que está a parte de estado nutricional, de exames laboratoriais, de tudo isso daí, ver o que eles estavam sabendo da alimentação, o que a equipe estava ensinando para esses pacientes que eles podiam ou não podiam comer, né? Na verdade, assim, os pacientes, eles têm sim que ter um controle alimentar muito grande, né? Mas não é que eles não podem comer tudo isso, eles têm que comer tudo na medida certa, orientado, né? Uma alimentação saudável, equilibrada, tudo, para que mantenha o estado nutricional deles. Então, do jeito que estava, o tratamento ele é agressivo, né? Então, quando o paciente ele chega nesse estágio de precisar de um método dialítico, o tratamento em si já ele é muito agressivo, já faz ter muitas perdas ali durante o processo, tudo. Então, se a gente não cuidar da alimentação deles, eles vão se desnutrir cada vez mais, e aí o processo de desnutrição leva a outros fatores, né, e contribui para aumentar mais ainda a mortalidade deles, que já é alta, né. Então, assim, a alimentação ela é crucial na vida desses pacientes, mas a alimentação correta, certinho, eles podem comer de tudo, mas desde que seja bem orientado ali, né, os alimentos certinho, a quantidade certa, né, porque aí dá tudo certo. Tem um elemento genético para ter esse tipo de doença? Ele é de talvez um desregramento? E mais ou menos as idades, assim, tu falou mortalidade, né? Isso acontece em que período mais ou menos? Poderia fazer um comentário sobre isso? Na verdade, as principais causas da doença renal são as doenças crônicas, né? É o diabetes, a hipertensão arterial, que são os principais, né? Obesidade tem um fator importante que influencia, e as doenças, e a origem genética também, né? Claro que a origem genética, hereditariedade, tudo, ela tem uma influência, mas as principais causas são diabetes e a hipertensão arterial. Então, para ver que aí a alimentação está por trás de tudo, né? Todo um fator preventivo mesmo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito em cima da prevenção dessas doenças, tudo, para evitar que o paciente chegue, né, a esse estágio, né? Porque o paciente ele vai desenvolver, por exemplo, o paciente que tem diabetes, ele vai desenvolver a doença renal lá na frente, né? Tem que cuidar muito bem aqui para não deixar progredir e levar até a doença renal crônica, né? E a doença chegou a esse estágio, né, de falência renal, dificilmente é reversível, né? Claro que tem algumas situações que podem ser reversíveis, mas a maioria é irreversível e o paciente vai só
progredindo até chegar ao estágio, que a gente fala estágio final, que é quando ele necessita de um método dialítico para manter a vida, né? Para fazer todo o processo ali de filtração do sangue para sobrevivência mesmo. Isso é muito caro? Como é que é para o Estado, para a pessoa em geral, assim, é muito custoso? Na verdade, assim, é um tratamento que é caro, mas ele é subsidiado a maioria deles, assim, acho que não sei quantos por cento, mas acho que 90% ou até mais, é subsidiado pelo governo mesmo, mas é um tratamento muito caro, ele é oneroso sim, né, para o sistema de saúde, mas é a manutenção da vida desses pacientes, né, então é fundamental mesmo, né, a manutenção das clínicas, o repasse para essas clínicas, para que esses pacientes, que eles necessitam fazer a diálise, não tem jeito, aqueles que, né, que chegam nesse estágio, então... Né? E assim, existem muitas complicações, você perguntou de mortalidade, tem uma mortalidade alta, sim, porque eles complicam bastante, muitas doenças cardiovasculares, né, então uma da principal causa de mortalidade é essa mesmo. Então, assim, é um paciente que requer mesmo um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né, bastante, assim, pra gente da área, bom, eu adoro, né, é uma área que eu gosto muito mesmo, e assim, o trabalho em equipe, ele é muito interessante, né, para esse grupo. Vamos falar um pouquinho de ensino? De ensino. E do perfil de quem faz nutrição. Tu estás na direção agora, entendo que tu não estás dando aula neste momento. Neste momento não, mas assim, eu dei aula até o ano passado, né, o primeiro semestre eu ainda dava aula, só agora que eu consegui, eu falei assim, minha despedida, né, porque eu termino a gestão agora em julho, né, então a gente conseguiu professor substituto para a direção agora, recente, né, então... Nesse momento, não, mas eu sou muito envolvida com a residência no Hospital das Clínicas. Então, assim, eu não estou diretamente no ensino, mas eu contribuo com a parte da residência aqui do hospital, a organização, a parte acadêmica dos residentes. Então, assim, a gente não desvincula totalmente, né? Iniciação científica. Então, tipo assim, eu não quis deixar totalmente a parte de ensino, porque eu sei que eu vou voltar para o ensino. Então, assim, eu só deixei minhas disciplinas quando consegui o professor substituto mesmo, né? Agora, esse ano, o segundo semestre agora. Então, eu gosto muito, eu gosto da aula, eu gosto de estar com os alunos, né? Eu trabalho muito essa parte de doença renal na disciplina, a parte de suporte nutricional, nutrição enteral, parenteral, que são as coisas que eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, realmente eu faço aquilo que eu gosto, né? Então, ter esse privilégio, né? Acho que isso a gente tem esse privilégio de poder escolher até os conteúdos que a gente ministra. E aí, a parte de extensão, né, agora já tô programando para voltar com a parte de extensão, que eu gosto muito, voltar para o meu grupo de pesquisa também, então, dar continuidade no ensino. E o perfil de quem faz nutrição, tem um perfil? Tu já viu o menino que entrou e não era aquilo ali? Tinha um imaginário sobre a profissão e aí viu que não era para ele? Então, isso acontece? Assim, até acontece, mas é interessante, a gente observa às vezes o contrário. A gente observa, assim, às vezes alunos que entrou para nutrição, às vezes queria algum outro curso da área da saúde, principalmente medicina, tal, que tem uma concorrência muito grande, aí não entrou, não, então vou fazer nutrição que está ali perto e tal, né? Então, chega desse jeito, mas se surpreende com o curso. Então, a gente vê muito isso, pessoas falam, nossa, não queria nutrição, mas eu me surpreendi, porque realmente o curso, ele é interessante, a nutrição, ela é muito abrangente, né? Então, assim, não é só a área clínica, por exemplo, eu sou da área clínica, mas a gente tem várias áreas de atuação do nutricionista, as áreas são muito amplas, né? Hoje a gente tem um perfil de aluno que eles entram muito procurando a parte de nutrição esportiva, nessa parte de treinamento, de esportes, eles gostam muito. Mas muitos, ao conhecer o curso e ver que é muito mais do que aquilo, às vezes até passa a se interessar por uma outra área de atuação aqui dentro, né? Então, é bem interessante isso daí. Então, assim, as pessoas geralmente gostam do curso bastante. Não é um curso fácil, porque é um curso que tem muitas atividades mesmo, e a gente, assim, tem essa preocupação de formar um bom profissional, né? Então, o que a gente sempre fala, gente, a gente quer o quê? A gente quer nutricionista lá fora, assim, fazendo a diferença. Então, assim, precisa fazer a diferença aqui dentro também. Oferece muitas oportunidades, né? Então, eu acho que um grande diferencial da UFG é isso, a gente oferece muitas oportunidades. O aluno, ele mal entra, ele já pode inserir em grupo de pesquisa, ele já pode entrar em projetos de extensão, ele tem os grupos, né, tipo PET, as ligas, então, assim, tem muitas oportunidades para os estudantes aqui dentro. Então, assim, o ensino, ele vai muito além de sala de aula. A gente sempre fala para eles, quando eles chegam aqui na recepção de calouros, assim,
Gente, sala de aula, pode dizer que é o mínimo aqui, tem muito mais coisa nesse mundo que vocês vão ter a oportunidade de vivenciar aqui dentro. É só querer mesmo e correr atrás e estar junto com os professores e que tudo vai dar certo. Então, assim, a gente tem, né, tem muito disso. Assim, é raro os alunos que falam, não gostei, não gosto, não quero, não é o que eu queria. Então, assim, eu nem tenho muitas experiências com esse estudante, né, de falar que não gostou de forma alguma do curso. Bom. Interessante. E agora sobre os 50 anos, né? Estamos então. em 2025, onde o curso, né, completa 50 anos, mas tem uma história aí do casamento com a enfermagem, né? Isso. E que vocês se separaram, mas continuam na mesma casa. Continuamos juntas. É isso mesmo? Gente, que orgulho, 50 anos. E assim, para mim, então, muito especial, né? Estar na gestão nos 50 anos da Fanute. Então, assim, para mim, isso é um marco, assim, muito importante. E sim, a Fanute, ela nasceu junto com a enfermagem em 75, né? Isso. Né, por meio aqui do departamento de medicina. Então, no início foi, né, um departamento dentro da faculdade de medicina. Aí depois, né, a gente conseguiu, né, desmembrar da medicina, mas formou a faculdade de enfermagem e nutrição. E aí, assim, é muito interessante a gente ver a história delas, dos professoras pioneiras, né, o quanto elas eram, assim, unidas mesmo, porque eram 2 grupos pequenos, né, nasceram ali juntos, tudo, né. E um grupo pequeno, e elas eram muito unidas, né? Então, assim, certeza que elas tiveram muito desafios. Hoje a gente ouve, assim, algumas histórias delas, tudo, né? De como foi essa construção desse processo. Mas, assim, romperam muitas barreiras e aí nós caminhamos juntas por um bom tempo. Em 96, né, os cursos foram crescendo, né, então, assim, houve essa necessidade, né, essa necessidade de desmembrar, de separar, né, a faculdade de enfermagem, a faculdade de nutrição, até próprio crescimento das 2 unidades e para assumir representatividades aí fora, porque aí teria mais pesos, né, dentro da instituição. E aí nós conseguimos isso acho que foi em 96 mesmo, né, que houve o desmembramento de 2 unidades, mas assim, no papel, porque aqui dentro nós continuamos no mesmo prédio, dividindo o mesmo prédio, então assim, não temos problema nenhum com relação a isso, né, então a gente caminha super bem. O que a gente sente hoje é necessidade de crescimento, então assim, isso a gente sente. Então, hoje a gente já vislumbra um outro prédio, né, para separar as unidades mesmo, mas para o crescimento, não porque a gente não dá certo, não tem boa relação, nada disso, pelo contrário, né, a gente caminha super bem juntos aqui, não tem problema nenhum. Mas assim, a gente vislumbra isso, a gente sabe que é um desafio grande, porque tanto de espaço físico, que é interessante as 2 unidades ficarem aqui próxima do hospital, né, e de recurso mesmo para a construção de um novo prédio e tal, mas é uma coisa assim que a gente vislumbra mesmo. Mas é interessante também, esse fato da gente estar junto é tudo tranquilo, não tem problema nenhum, vai muito bem. O mesmo prédio, né? Vocês são... O mesmo prédio. Vocês convivem, né? Isso. Tem laços também de amizade, né? Isso. Uhum. A professora então, Camila é a diretora da enfermagem. A diretora vai ser entrevistada também então ela na vai. sexta-feira. Então, a Camila, né, tá na direção, e como é a minha segunda gestão, né, então eu peguei a gestão da professora Classi e agora da professora Camila. E assim, caminha tudo muito bem, nós juntas aí não temos problema nenhum. Então assim, o prédio é o mesmo, claro que ele é bem dividido, tem as alas da enfermagem, as alas, né, da nutrição, a gente procura, né, diferenciar, porque o curso é diferente, né, nós temos laboratórios que são específicos, eles têm laboratórios que são específicos deles, tudo, mas assim, o fato do prédio estar junto, tá tudo tranquilo. Mas que a gente precisava de mais espaço, a gente precisava. A gente precisa, né, na verdade, né? É são os desafios, né? São os desafios, são os desafios para as próximas gestões aí, viu, que nós vamos deixar. Tu só fala atrás. Que precisa que o outro gestor vai correr atrás. Mas é muito bom. Eu queria que tu pudesse fazer um comentário agora de forma mais ampla sobre a nutrição, né? Uhum. Na área da cultura a gente tem uma perspectiva que fala que a gente é o que a gente come. Uhum. Sim. Como é que tu vê essa ideia e como que tu vê a nutrição contribuindo para a sociedade, para o desenvolvimento social, para a preservação, né,
do bem-estar social. Sim. Eu queria que tu fizesse um comentário um pouquinho mais amplo, né? Tu passou por tantos locais, né? Uhum. E talvez no auge da tua idade, da tua carreira, tu tenhas como fazer um comentário sobre isso. Bom, eu vejo assim, a nutrição, porque hoje você mesma, todo mundo acompanha na mídia e vê que a nutrição também tomou um lado assim meio perigoso, né? Que é essa questão da dieta, desse papel do nutriente, não da alimentação como um todo. Então você tem que comer proteína, porque é a proteína que vai te fazer, né, desenvolver massa muscular, aquela coisa toda. E a alimentação, ela é muito mais do que isso, né? Então a gente vê a alimentação em todos os aspectos. Eu acho que a alimentação é importantíssima na prevenção de doenças, então, só que é importante que seja desde a criança até a vida adulta, né? Então, a alimentação saudável, adequada ali, tudo certinho para o crescimento, para o desenvolvimento saudável. Então, ela assume um papel que é primordial, né? Então, eu falo que isso é uma questão de saúde pública mesmo, a gente trabalhar a nutrição nesse aspecto, né, de prevenção de doenças e de bem-estar. A alimentação, ela está embutida em todos os momentos da vida da gente, então ela faz parte de todos os momentos culturais, sociais, tá tudo, o alimento, ele faz parte, né? E tem o alimento, a questão cultural mesmo, então a diversidade de alimentos, né, para uma região, ainda mais num país como o nosso, que é um país muito grande e muito diverso, né? Então, assim, a gente lidar com os hábitos alimentares é um desafio, porque a gente é acostumado com o nosso hábito alimentar aqui, né, regional, mas se vem uma pessoa do norte, já tem um hábito alimentar totalmente diferente. Se a gente vai aqui, vai no Nordeste, é outro hábito alimentar que eles têm. Então, assim, a gente precisa trabalhar nessa diversidade e promover a alimentação saudável, né? Hoje a gente valoriza muito, inclusive a gente tem um grupo que trabalha aqui com a professora Thaisa, que é da produção agrícola familiar, né? O incentivo à produção dos alimentos mesmo, a valorização da agricultura familiar. Então, a gente tem um projeto muito bom aqui, que é coordenado pela Thaisa, inclusive tem a feira, né, agroecológica, que os produtores vêm expor seus alimentos, tudo, né? Então, a gente tenta resgatar mesmo, né, a importância da alimentação saudável, dos alimentos in natura, né, tentando combater um pouco esse grande número de produtos hoje industrializados, né, ultraprocessados, que são os grandes vilões mesmo para a saúde da população. Então a gente precisa valorizar nossos produtores, né, os pequenos produtores, tudo. A nossa cultura alimentar, ela é fundamental para o bem-estar das pessoas, tanto o bem-estar físico quanto social mesmo, né? E lembrar que a alimentação é isso, né? Ela faz parte de todos os momentos da vida da gente, seja na doença, na saúde, nas relações sociais. Então, o alimento, ele está sempre presente aí. A gente precisa valorizar isso daí, né? Sem ficar dando rótulos muito grandes para um determinado alimento em detrimento do outro, né? Claro que existe, né, propriedades nutricionais importantes de determinados alimentos, né? Mas a gente precisa valorizar essa cultura alimentar, essa cultura regional, ela é bem importante para a nossa vida saudável, né? O que faz uma pessoa ter aquele gatilho para fazer nutrição? Porque tem as brincadeiras sobre os cursos, né? Isso. Eu sou formado em design gráfico. Dizem que o designer é aquele cara que queria ser artista, mas ele não conseguia, ele foi fazer design gráfico. Ou que ele queria ser arquiteto e foi fazer design gráfico. Psicólogo, por exemplo, diz assim, ó, a pessoa quer se tratar, aí ela vai fazer psicologia. Como é que é na nutrição? É a pessoa que quer se alimentar melhor? O que é o gatilho inicial, talvez? Talvez, porque hoje está muito difundido, né? Então, assim, por exemplo, no passado, por acaso eu conheci nutrição, né? Era muito pequenininho. Hoje já está muito difundida essa daí. Hoje as pessoas, né, sabem da importância que é ter um nutricionista em todos os aspectos, tudo. Então eu penso que hoje está um pouco mais fácil por isso, pelo acesso das pessoas à informação. Né? A gente tem esse papel, inclusive, de divulgar o curso, de promover o curso, de levar o curso até as escolas, tudo para as pessoas conhecerem, entenderem um pouco mais o que é. A gente, assim, o que a gente percebe é que às vezes eles chegam aqui sem saber a dimensão do curso, né? Às vezes eles vêm, não, vou fazer nutrição porque eu quero abrir um consultório, eu quero ser nutricionista, né? Fazer atendimento lá no consultório e tal, ou na área esportiva, que é a área que eles, né,
tem, né, esse desejo, assim, porque acho que é a área que eles conhecem um pouco mais. Mas aí quando chega aqui e vê essa dimensão, né, da nutrição em todos os outros aspectos, eles se surpreendem um pouco, né? Então hoje a nutrição está presente em indústria de alimentos, em todos os serviços que produzem alimentação, seja hospitalar, seja, né, indústria, é nas clínicas, é spa, é no ensino, é nas indústrias de alimentos, é no marketing, nutrição. Então, assim, muitas áreas de atuação, né, que eles vão experimentar aqui dentro. Mas talvez a maioria vem pensando nisso, né, que é o que eles enxergam um pouco mais lá fora, né. É um atendimento de consultório, é a linha esportiva, são os praticantes de atividade física. Então, muitos vêm por esse caminho, né? Sobre o mercado de trabalho e quantidade de alunos aqui, é entrada anual, semestral? Quantos alunos passam por aqui por ano? Aqui é a entrada semestral. A gente tem, né, o processo seletivo só no início do ano, né, pelo SISU normal, mas é dividido entre 40 alunos no primeiro semestre e 40 no segundo. A gente oferece 36 vagas para o processo seletivo, mais 4 vagas é transferência, aluno, né, que vem de outro local. Então, geralmente, a gente ingressa com uns 40 alunos no primeiro e no segundo semestre, né? Então, a gente, né, esse processo de pandemia que houve, teve um pouco mais, aumentou um pouco mais as evasões. Antes a gente não tinha tanto problema com relação a isso, era um dos cursos, inclusive, que tinha uma evasão das mais baixas, tudo, mas a gente viu que aumentou um pouco, a gente tem trabalhado para melhorar isso daí, né, mas a gente, por exemplo, entra 36 vagas, que a gente forma em torno de 32, 30, 35, então assim, não está tão ruim, né, claro que tem períodos que isso acontece menos, né, abaixo disso daí, mas geralmente está mantendo esse número. Né, eles têm saído já, muitos já com proposta de trabalho ou de pós-graduação, querendo entrar, né, já fazer pós-graduação, residências, né, hoje a gente tem nessa parte da residência também que eles têm interesse no Brasil inteiro. Hoje a gente se orgulha muito porque a gente tem aluno no Brasil inteiro, né, nos processos seletivos, tanto de residência quanto de pós-graduação. Então, a gente acha que o curso está formando bem, né? Porque eles estão tendo resultados assim, interessantes aí fora. O mercado de trabalho é bom, então? É bom, é desafiador. Eu acho que hoje em dia, para todas as profissões, não está fácil, né? Então, o profissional, ele tem que ter o diferencial dele, né? Buscar mesmo. Mas, assim, em termos de formação, eles são competentes, né? Tem uma procura boa, né? Os alunos daqui são bem vistos aí fora, né? Então, eles não têm tido uma empregabilidade boa mesmo. Tá? Coisa boa. Vamos falar agora estamos encaminhando para o final da sua gestão. Na verdade, são 8 anos, né? 8 anos. À frente da unidade. E como é que tu está pensando sobre isso? Já pensou sobre isso? Porque às vezes é tanto trabalho que a gente não consegue pensar sobre esses encerramentos de ciclos. E como que tu vê a unidade depois dessa tua passagem pela direção? Então, nossa, assim, realmente a gente faz uma retrospectiva aí, né, são muitos anos, né, porque na verdade 12 anos, está fazendo 12 anos, desde da coordenação do curso, 2 gestões na direção, então assim, é uma história longa, mas assim, estou me preparando para isso, tanto é que eu já estou organizando, né, as outras áreas de atuação depois desse processo, e foi muito bom. Eu acho que, nossa, não arrependo nem um minuto do que eu fiz ou que eu, né, deixei de fazer. Teve muito, claro que a gente queria fazer muito mais, mas a gente né, tem os desafios aí que às vezes impedem a gente de crescer, mas foi um período assim muito bom, um período que eu falo que eu conhecia o UFG, que eu conheci mais a FANUT, eu conheci mais as pessoas, as próprias pessoas da FANUT, os próprios professores, os próprios técnicos daqui, né, que a gente vivia muito assim, o professor fica muito na caixinha dele ali, né, na sua disciplina, na sua sala, no seu gabinete, sua pesquisa, aquela coisa ali. E não, quando a gente assume esses cargos de gestão, a gente envolve mais, e foi uma das coisas que eu tentei fazer muito nessa gestão, foi envolver as pessoas. Então, trabalhar mais em conjunto, o grupo, né, decidir mais em conjunto, e isso eu acho que foi legal, porque as pessoas
entrosaram mais, né? Ter eventos sociais, eu acho que isso é importante também, porque agrega, às vezes quando você está no auge do estresse, vamos fazer um almoço, vamos sair para almoçar e não sei o quê, vamos fazer uma reuniãozinha aqui e tal. Final de ano, reunir, eu acho que isso é importante para dar uma aliviada no estresse das pessoas, tudo. Mas assim, eu percebo uma diferença muito grande do pós-pandemia. Antes da pandemia, era muito diferente, era um grupo muito mais unido, né, onde a gente se reunia muito mais. E aí depois da pandemia, isso deu uma fechada, eu vejo as pessoas assim um pouco mais afastadas, né, por mais que a gente tenta agregar, mas ainda não tá fácil, né, melhorou, eu acho que já melhorou um pouco e a tendência é melhorar, mas eu vejo as pessoas ainda um pouco afastadas e isso eu acho ruim, porque igual eu falo, eu gosto de estar com pessoas, né, então se a gente não tá junto ali, eu acho que fica mais difícil até pra gente, pro trabalho, pra alegria, pra satisfação da gente no trabalho, né? Então a gente tá tentando resgatar isso daí. Tá melhorando? Tá, mas ainda tá devagar em relação ao que era antes da pandemia. Então acho que esse é um marco muito grande aí na gestão, foi a pandemia mesmo. Nossa, foi sofrido, muito sofrido. Tem algum projeto que tu tá pensando para quando entregar a gestão? Tem alguma coisa que tu acha que tu quer fazer? Seja lá, alguma produção, alguma disciplina, dentro da profissão aqui, dentro da né? O que eu vejo assim, lógico, eu vou voltar para as disciplinas, né, que eu ministrava, que praticamente eu continuei até pouco tempo, né? E voltar para o nosso grupo de pesquisa em doença renal, a parte de extensão também. Eu tinha um projeto lindo de extensão em doença renal, quero voltar com ele. Então já estou até preparando para a gente escrever para voltar. Então vai ser nisso daí. E eu pretendo sim, assim, continuar contribuindo com a instituição na parte de gestão. A gente tem muitas outras atividades. Eu acho que o professor de uma instituição como essa, ele não é só docente, ele não é só ensino, é pesquisa, é extensão, é gestão, e não tem como a gente fugir disso. E eu não gosto de ficar só numa coisa, eu gosto de realmente estar envolvido em outras atividades. Então, assim, vou estar disponível a qualquer necessidade da gestão também. A gente tem coordenação de estágio, então assim, tem vários cargos assim que a gente tem que contribuir aqui dentro e que eu estou super aberta para contribuir, né? Então, estou pronta. A gente vai já se encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço. Na verdade, é uma proposição de um diálogo, de uma reflexão da vida, que é essa entrevista, né? Sim. Ela é muito aberta. E aí eu te fiz a pergunta da primeira imagem que tu tinha lá, né? Tu falou da cidade de interior. Isso. Teria um diálogo possível hoje, tu, na idade que tu estás, com aquela criança que estava lá? Tu tem alguma mensagem para passar para aquela criança? Alguma frase que tu gostaria de falar para ela? E, por sua vez, também, tu conseguindo fazer essa recuperação aí de quando tu era criança, tem alguma orientação para ti agora, para o fluxo da vida que vem por aí? Ai, o que eu diria para essa menininha há muitos anos atrás, hein? Bom, eu acho que assim, manter a alegria, que eu acho que isso é importante, ter esse momento, ter isso com você, aquilo de caminhar, sempre caminha ali no lado bom, no lado do bem. Eu acho que é importante demais ter um lado, né, caminhar nesse lado bem, ter um foco, seguir esse foco. Eu acho que isso é importante também, lutar pelos seus objetivos, luta, estuda muito, porque eu acho que faz a diferença na vida. O conhecimento é seu, ninguém tira, então faz diferença. Então, assim, para estudar, esteja sempre do lado de pessoas boas, pessoas, né, que tenham, né, um bom coração, pessoas de fé. Construa uma família harmônica, eu acho que é muito importante. Acho que isso, graças a Deus, eu tenho um marido que é parceiro demais, então isso ajuda a gente, me ajudou muito em tudo, né, desde que a gente se conheceu. Eu ainda estava na faculdade, então ele sempre muito parceiro na criação dos filhos, no incentivo, na valorização da família. Eu acho que isso é importante. Então,
Eu acho que é isso, é caminhar na linha do bem, ser uma pessoa boa, gostar de pessoas, acho que isso é muito importante, gostar de estar com pessoas, relacionar bem, saber ouvir, né? Sempre valorize as pessoas, cada pessoa tem algo que possa contribuir com você, eu acho que isso é fundamental e se essa menina fizer isso, ela vai conseguir alcançar os objetivos dela, né? E hoje, para essa pessoa que está aqui, eu acho que é isso, né? É continuar sendo você, né? Acho que não precisa mudar, né? Continua se relacionando bem com as pessoas, continua gostando de estar com pessoas, que isso é fundamental. Continue comprometida com o seu trabalho, continue comprometida com o seu trabalho até aposentar. Não deixa nada a desejar, porque faz diferença, né? Essa pessoa é uma servidora pública, né? Eu acho que o servidor público ele está aqui para servir mesmo a população, então honre esse compromisso e eu acho que desse jeito tudo vai dar certo, vai ser uma pessoa assim feliz mesmo na vida pessoal, na vida profissional, se agir dessa forma. Bem, vamos falar um pouquinho de 2 assuntos. Vamos deixar para o final pessoas. Eu queria que tu comentasse sobre pessoas que passaram por aqui. Mas antes, eu queria que tu, com a tua experiência, bom, a tua aposentadoria vai vir em algum momento, mas como é que tu enxerga esse processo de que as pessoas vão chegar no fim do ciclo de fato e aí vão fazer a aposentadoria? Tem alguma receita para isso? Porque nas entrevistas a gente sempre toca nesse assunto e tem pessoas que se aposentaram e não tocaram mais naquelas atividades, tem aquelas que perduram por muito tempo com as mesmas atividades, praticamente com a mesma rotina, apenas aposentaram da sala de aula. Tem pessoas que vão se preparando, enfim. O que tu tem visto aí? Tu que é uma pessoa muito atenta, né, às pessoas, como tu vem falando, como é que tu tem visto esse processo? Olha, eu acho que esse é um processo desafiador na vida da gente. Principalmente das pessoas que gostam do que fazem, que estão muito envolvidas com as atividades. Eu acho que assim, tem que ser muito bem pensado, eu acho que tem que ser um processo mesmo. Porque aposentar não é simples. Hoje, né, no dia que eu fiz 30 anos de universidade, né, eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu estou caminhando para a aposentadoria, né? E assim, de fato, parece que eu não me vejo uma pessoa aposentada ainda, né? Então, eu penso, meu Deus, eu acho assim que você tem que construir esse processo mesmo, você tem que ter outros objetivos depois, né? Eu acho que sim, já dedicou bastante, eu tô assim, tenho plena convicção de que eu dediquei com seriedade mesmo, que eu honrei, né, que eu honrei e continuo honrando, né, os princípios ali da minha formação, do servidor público, tudo, mas continuo a levar isso até, né, eu me aposentar e mesmo depois. Então, assim, precisa se preparar, eu acho que tem que ter um projeto de vida para depois. Né? Nem que seja viajar, nem que seja, né, fazer um trabalho voluntário, fazer alguma coisa ali familiar, algum projeto, acho que é importante, porque assim, a gente hoje, enquanto nativa, a gente tem muitas atribuições, então assim, a gente tem várias atividades que você está envolvida, e de repente você parar, simplesmente parar, eu acho isso muito perigoso. E já percebi, já vi alguns casos de pessoas que não se preparam para a aposentadoria e realmente depois entram em depressão, né, porque é um vazio muito grande na vida, né? Imagina você todos os dias estar aqui cercada de várias pessoas e de repente você está em casa, às vezes seus filhos já estão no mundo também, trabalhando, cuidando da vida deles, está em casa você e seu marido, ou às vezes muitas pessoas só a pessoa. Então assim, realmente é um processo que você tem que trabalhar, que você tem que construir. Eu acho que tem que ter um plano mesmo aí futuro para ficar tudo bem, né? Então a aposentadoria eu acho que é um processo, a gente tem que construir mesmo. E sobre as pessoas? A gente sempre faz a curadoria das exposições, que vai ter uma exposição esse ano, né? No lançamento dessa entrevista já vai ter acontecido, se Deus quiser. Se tu pudesse comentar de algumas pessoas que tu considera importantes, assim, claro que tu não vai lembrar de todas, sim, né? Mas algumas pessoas que tu acha que são importantes, assim, ou que tenham participado da direção, ou enfim, que tu indicou para as entrevistas. Ah, tá. Bom,
Tem muitas pessoas importantes na minha vida, assim, vida profissional, muitas pessoas. Eu vou falar primeiro de uma pessoa que não indiquei para entrevista, mas é uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida, que é a Ana Paula, que ela é nutricionista aqui do Hospital das Clínicas, a gente formou junto, nós entramos para o Hospital das Clínicas juntos, e depois eu vim para cá, mas a gente continuou, né, essa parceria. Então, é uma pessoa, assim, que está na minha vida desde a minha graduação, então é uma pessoa muito, muito importante na minha vida, né. E profissionalmente tem várias pessoas, né? Então, assim, eu me lembro de quando eu cheguei aqui, primeiro dia que eu pus o pé na faculdade de nutrição, que era lá ainda, né, perto do Hospital das Clínicas, a professora Maria Altina, que foi a pioneira do curso de nutrição, e na época ela era coordenadora do curso. Então, uma pessoa assim, eu lembro direitinho dela falar para mim, olha, vocês terão muitas aulas lá no Campo Samambaia, então lá é distante. Então vocês alimentam bem, vocês têm que estar bem alimentada para vocês darem conta, tá? Aquela coisa de mãe mesmo, né? Então uma pessoa assim que eu nunca me esqueci. E as professoras, a professora Yara Barreto, nossa, como eu tenho assim admiração por ela é professora de nutrição clínica, assim, total admiração, foi uma pessoa que lutou para essa faculdade crescer. Então, assim, essas professoras pioneiras, elas têm um papel muito grande na minha vida, né? Yara Barreto, a professora Dulce, a professora Maria de Fátima, né? Aí depois vem a professora Estela Mares, né? Que tem um referencial muito grande para mim também aqui na faculdade, uma pessoa da área de saúde pública, que iniciou com o Secane. Então, assim, uma pessoa que teve um papel na nutrição muito grande, a professora Maria Raquel, na área de controle de qualidade, inclusive, tenho uma amizade muito grande por ela, a professora Ida Helena. Então, assim, são pessoas, assim, que dedicaram mesmo a vida para a instituição. Então, você vê, assim, quanto elas dedicaram, quanto elas fizeram para a nutrição crescer. Por isso que eu vejo assim, gente, a gente tem uma responsabilidade muito grande de continuar esse crescimento e melhorar cada vez mais. E isso eu falo para os novos que estão chegando aqui também. Falei assim, gente, a gente não pode esquecer a história. Eles desbravaram, eles começaram tudo, né? E vocês têm um compromisso de fazer essa faculdade crescer cada vez mais, porque a gente tem uma base sólida. Porque elas plantaram isso, elas fizeram, elas cultivaram, né? Então a gente tem uma base muito sólida. Minha orientadora de mestrado, que foi um diferencial muito grande, a professora Nélida, que faleceu na época do meu doutorado, ela não participou do meu doutorado, e a professora Zara assumiu, que é uma grande amiga minha hoje. Então, assim, são muitas pessoas, né? Olha, uma pessoa que é um marco muito grande, a professora Lucilene, que eu desenvolvi uma amizade muito grande, é minha amiga de pessoal mesmo, né? Então, uma pessoa que fez uma diferença muito grande na minha vida, enquanto eu estava na gestão, e que a gente construiu uma bela amizade depois disso. Professor Edivar, né? Professor Edivar, nossa, que pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer, um gestor, assim, exemplar para mim. Assim, muito do que eu me inspirei nessa parte de gestão de pessoas foi com ele, né? Uma pessoa inspiradora mesmo, e que é uma pessoa que a gente vê que luta pelo ensino, então, muito grande. A professora Sandra Mara também, na minha época, né? Na época que eu comecei a gestão, ela estava lá também, uma pessoa nossa, muito agradável, uma pessoa super competente, que lutou e que luta até hoje pela universidade também. Então, assim, gente, são tantas pessoas, eu com certeza não tem como lembrar de todos aqui, mas foram muitas pessoas que contribuíram, né, nessa formação até a gente chegar aqui. Eu tenho muitas referências boas, graças a Deus. Falo assim que eu tenho muito mais referências boas do que negativas. Acho que negativas servem de exemplo, de aprendizado, mas assim, a maioria, né, eu tenho mais referências positivas de pessoas na minha vida do que negativas mesmo.